Estamos terminando a série da armadura espiritual, a armadura de Deus, a armadura que o soldado cristão, o soldado de Cristo deve utilizar. O último elemento dessa armadura, o apóstolo Paulo ele não usa nenhuma metáfora, porque ele termina falando com oração. No versículo 18 de Efésios 6, ele diz que devemos estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É bem interessante que toda a metáfora da armadura espiritual, Paulo utilizou na sequência que um soldado ele utilizava para se proteger. Começava com o cinto, que ele chama do cinto da verdade. Depois o apóstolo Paulo nos chama a colocar a couraça da justiça. Depois da couraça da justiça, ele nos manda preparar, calçar os nossos pés para a preparação do Evangelho. Depois utilizar o escudo da fé. Depois que nós utilizamos o escudo da fé, nós usamos a palavra do Espírito e o capacete da salvação. Agora que você está com todas essas ferramentas espirituais, quando o soldado ele estava pronto para o campo de batalha, ele precisava receber a mensagem. Quais são as ordens? O que eles devem fazer? Para nós, a oração é um meio de comunicação. É um meio que nós podemos nos comunicar com Deus, mas também é um meio que Deus pode e usa para se comunicar conosco. O nosso rei, o nosso general, ele nos traz mensagens através da oração. Por isso, queridos, que oração é mais do que falar, é principalmente ouvir a voz de Deus. Quando nós vamos passar por um momento de oração, nós devemos estar prontos e atentos para ouvir a voz do Senhor. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com isso, e tem muita gente que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Você precisa desenvolver essa intimidade para ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas escutam a voz de Deus através das Escrituras Sagradas, através de uma boa mensagem. Alguns gostam de ouvir uma boa música gospel evangélica e escutam a voz de Deus. Algumas outras pessoas usam mais a meditação e a oração. A oração é esse meio de graça que o nosso general, o nosso comandante, o nosso rei, ele nos dá as ordens claras do dia. Por isso não devemos passar nenhum dia sem oração. Todo dia é dia de oração. O apóstolo Paulo nos ensina a estarmos sempre em oração, em atitude de oração, colocando Deus na parte principal da nossa vida. Não apenas nas nossas refeições, quando oramos e agradecemos. Se você ainda não tem esse hábito de orar, ore, agradeça a Deus pelas refeições. Comece o dia agradecendo e termine o dia agradecendo. Mas devemos desenvolver essa caminhada diária de oração. A oração, ele vai complementar toda a armadura espiritual de Deus. Por isso, quando oramos, quando estamos em sintonia com o Pai, quando recebemos a mensagem clara do Senhor, temos certeza e segurança de que a vitória está certa. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos faz levar adiante esta mensagem. A batalha já foi conquistada por Cristo. Nós temos a vitória. Precisamos agora caminhar cada dia mais até chegarmos na casa do Pai e participarmos do banquete na mesa do Rei. Ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, usando a oração. A oração é toda essa proteção para terminar como um bom soldado completando sua carreira. Use a armadura de Deus e use a oração.